Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia dessa semana. Estamos já no finalzinho do terceiro bimestre, sexta-feira a gente já encerra, essa semana já tem conselho de classe e semana que vem a gente dá início ao último bimestre do ano. Passou rápido, né? Assim, a gente tem muita rua para andar ainda, tem uma caminhada ainda grande pela frente, tá? E vocês que estão na segunda série, caminhando para a terceira série e já galgando o finalzinho do ensino médio, que na verdade é o ensino básico, né? É o ensino básico que vai ser depois o trampolim para vocês fazerem um curso superior. Ano que vem já falar bastante sobre isso, tá? Bem, essa semana de novo a gente vai falar do trabalho. Esse bimestre inteiro a gente fez os desdobramentos sobre tudo em relação ao trabalho, tá? E hoje a gente vai falar um assunto bem importante, assim, toda semana eu falo isso, né? Mas é um assunto que está em todo lugar, praticamente, mas poucas pessoas enxergam dessa forma, porque a gente ainda tem muito enraizado ainda, ou então ainda talvez não tenha sido entendido para a sociedade o que é o trabalho escravo na contemporaneidade, né? Aquela coisa do trabalho análogo à escravidão, o trabalho próximo à escravidão, que às vezes algumas empresas, algumas lojas, algumas fábricas ainda persiste mesmo a gente estando no século XXI, tá? Então é sobre esse trabalho que a gente vai falar hoje, tá? Trabalho e escravidão na contemporaneidade. A gente vai ver de que forma a sociedade caminha, tá? Mesmo a gente tendo passado por 400 anos de escravidão, a gente ainda tem trabalhadores, sobretudo os que chegam aqui no Brasil, como os bolivianos, os venezuelanos, ou então mais assim, norte, centro-norte, ou norte e nordeste do Brasil, a gente vai ter também o trabalho escravo infantil, o trabalho escravo de mulheres, né? A gente vai também tem essas questões que a gente não vai ser abordada nessa aula, tá? Mas é o trabalho, a escravidão sexual de mulheres, de meninas, né? E o conteúdo é o trabalho forçado. Se é forçado, não é livre, né? Trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão. Ciclo de trabalho escravo contemporâneo, na contemporaneidade, tá? Os objetivos é compreender o que é o trabalho forçado, segundo a definição da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, compreender o que é trabalho análogo à escravidão, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, e refletir sobre o ciclo de produção e reprodução do trabalho, o trabalho escravo na atualidade, na contemporaneidade, tá? Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Já falamos em aulas anteriores que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada, ela foi escrita em Nova York, portanto, uma sociedade totalmente neoliberal, após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945, em 1948, povos se juntam para escrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso em 1948. Nós ainda temos no Brasil bastante preconceito quando a gente fala em direitos humanos. Essa palavra foi tão demonizada por algumas camadas da sociedade que aquela coisa de falar, direito dos humanos, né, como se fosse direitos para bandidos somente. E quando na verdade direitos humanos é para mim, é para você, é para todo mundo. É para quem está livre, é para quem está preso, é para quem é branco, para quem é preto, para quem é magro, para quem é gordo. Direitos humanos é para a sociedade em geral. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando sempre o objetivo que é a caminhada do ser humano, chegar à emancipação humana, tá? Enquanto não caminharmos para a emancipação humana, a gente ainda tem que rever o que são direitos humanos, tanto no Brasil como no mundo. Direitos humanos não foram criados só para brasileiro, para os humanos, como
equivocadamente, muitas pessoas consideram, mas foram direitos escritos por pessoas que se juntaram lá em Nova York em 1948 para que as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando do Holocausto e outras atrocidades, não se repetisse mais na história da humanidade, tá? Bem, o artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. E o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel ou desumano. Quando a gente fala assim que ninguém será submetido à tortura, isso vai de encontro no sentido de chocar o que aconteceu na ditadura civil-militar brasileira. Se já em 1948 se falava que ninguém será submetido a torturas, por que em 1964, no período da ditadura militar até 1985, houve tortura militar no Brasil? Tá? Então, assim, o Estado brasileiro, as instituições já falharam nesse sentido. Se já em 1948 já se proibia a tortura ao ser humano, então já estava dizendo que a tortura na ditadura militar a gente já podia criminalizar. Aí a pessoa fala assim, mas em 1988 falava isso, só que em 1948 já também se falava isso, tá? Então, é óbvio que não se podia torturar no período nenhum da história da humanidade, tá? Trabalho, liberdade e dignidade. Em que medida as situações do trabalhador são incompatíveis com os direitos humanos e os princípios da liberdade e da dignidade humana em nosso país, né? O DUDH, Direitos Humanos, tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde, né, se tem, por exemplo, venezuelanos nos porões lá do Bom Retiro trabalhando por um prato de comida, não está recebendo salário, já está infringindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E fora várias questões que a gente vai ver aqui no Brasil também. Quando que a gente viola esses direitos? O que são violações dos direitos humanos ao trabalho? Situações como acabei de descrever, sobre trabalhadores, né? Que muitas vezes eles são até resgatados, como alguns trabalhadores foram resgatados numa fazenda no Espírito Santo. Infelizmente, isso ainda são recorrentes no mundo inteiro, não só no Brasil, tá? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em 2021, estimava-se que 27,6 milhões de pessoas, incluindo crianças, estavam submetidas a condições de trabalho que violavam as suas liberdades e a sua dignidade, tá? E toda vez que a liberdade de alguém é violada, a nossa dignidade vai junto. E quando a gente fala foi violada a dignidade, a gente pode falar de várias outras questões também, além da liberdade, tá? E o que será trabalhos? O que é trabalho forçado? Conforme é definido na Convenção sobre o Trabalho Forçado, 1930, né, refere-se todo trabalho ou serviço que é exigido de qualquer pessoa sobre ameaça de qualquer penalidade e para o qual essa pessoa não se voluntaria. Quer dizer assim, eu não me voluntariei, não estou sendo pago para isso, então é um trabalho forçado, tá? Não é voluntário e nem estou vendendo a minha força de trabalho, então é um trabalho forçado. Trata-se de um fenômeno global e dinâmico que pode assumir diversas formas, incluindo a servidão por dívidas, o tráfico de pessoas e outras formas de escravidão moderna. Nós vamos ver
alguns dados do trabalho forçado no mundo agora, tá? Segundo a OIT, o trabalho escravo está presente em todas as regiões do mundo, em todos os tipos de economia, até mesmo nas de países desenvolvidos, acho que até mais em países desenvolvidos, e em cadeias produtivas de grandes e modernas empresas atuantes no mercado internacional, tá? Inclusive, tem uma aluna que fala assim: eu não compro em loja tal porque ela força os trabalhadores da empresa em trabalhos próximos à escravidão, análogos à escravidão, tá? E no Brasil, como que está o trabalho escravo na contemporaneidade, né? A gente não chama de trabalho escravo, a gente fala trabalho próximo à escravidão, trabalho análogo à escravidão, trabalho semelhante ao que acontecia na escravidão, tá? O Brasil é signatário dos tratados, acordos e protocolos internacionais sobre o trabalho forçado, como as convenções 29 e 105. Para tanto, possui legislações específicas que abrangem práticas caracterizadas como trabalho análogo à escravidão. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, considera-se trabalho realizado em condições análogas à escravidão a que resulte das seguintes situações, quer em conjunto ou isoladamente. Vou ler para vocês, tá? Primeiro caso, a submissão de trabalhador a trabalhos forçados, a jornada exaustiva e ou a condições degradantes de trabalho, como exemplo que eu falei agora de alguns trabalhadores nas fábricas do Bom Retiro aqui em São Paulo, né? Que em condições degradantes, esses lugares porões sujos e o salário é mais pratos de comida, então eles dão roupas que eles mesmos produzem ou ganham salários miseráveis, né? Segundo caso, a restrição de locomoção do trabalhador por dívidas contraídas em qualquer meio com o fim de retê-lo no local de trabalho. Digamos, eu tenho uma funcionária, ela me deve 10 mil reais, por exemplo, e ela vai ficar trabalhando forçadamente comigo até a dívida dela acabar. Isso também é trabalho análogo à escravidão, tá? Terceiro caso, a vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do empregador, com o fim de reter no local de trabalho. Por exemplo, a minha mãe sempre conta, quando ela trabalhava lá na Ribeiro de Lima, que fica lá no Bom Retiro, existia sempre 3, 4 pessoas que ficavam vigiando essas mulheres, né? Vigiavam o tempo inteiro, o tempo que elas iam no banheiro, o tempo que elas demoravam para almoçar, o tempo que elas demoravam para tomar café. Se fosse 2 vezes tomar café, já era relatado. E na hora de ir embora, a revistava-se essas mulheres para ver se elas tinham furtado alguma coisa da empresa, colocando essas mulheres em situação vexatória, tá? Último caso, a posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador por parte do empregador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Por exemplo, o funcionário entrega, assim que ele é contratado, os seus documentos, carteira de trabalho, até mesmo o RG, casos de passaportes, e esse trabalhador só vai receber essa documentação quando o patrão assim o quiser, né? Então ele vai dispensar esse trabalhador e só na dispensa é que ele vai entregar a documentação. Então, entregou a carteira de trabalho para o seu patrão, ele tem um prazo estabelecido pela lei, pela CLT, para ele devolver essa carteira de trabalho. E se ele não assinar, ele tem que explicar por que ele não assinou. E se ele assinar, ele tem mesmo assim, ele tem um prazo para devolver essa carteira de trabalho desse trabalhador, tá? Apesar dos avanços na legislação e dos mecanismos de fiscalização e combate ao trabalho escravo e ao trabalho análogo à escravidão, desde 1995, mais de 61 mil pessoas foram resgatadas por agentes do poder público de situações degradantes. Somente em 2023, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego,
foram mais de 3,2 mil trabalhadores resgatados. No final da minha fala, eu vou colocar um vídeo para vocês que mostra um pouquinho essa questão de algumas empresas, de algumas instituições que tinham os trabalhadores em sistema análogo à escravidão e que depois eles foram resgatados, tá? Tem várias situações, vou passar 1 ou 2 vídeos para vocês no final, tá bom? Bem, tem uma música da Elza Soares que se chama A Carne, tá? A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A última vez que eu gosto de falar 3 vezes. A carne do mercado mais barata, a carne mais barata do mercado é a carne negra. De que forma os trabalhos análogos à escravidão no Brasil colaboram com a denúncia contida na música da Elza Soares? O que você pode entender quando a Elza canta que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Que é a mão de obra barata, que a gente fala. Às vezes a gente fala para o estudante, tem que estudar para que tenha oportunidades no futuro, que você possa escolher as portas, que não fique o que sobra para você, tá? E quando ela fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra, ela está dizendo que sobra para a gente aqui da periferia, que são as consequências de uma abolição mal acabada lá atrás também, em 1888, que vai colocar pessoas com mais melanina na marginalidade, na periferia, e vai servir de mão de obra barata. É por isso que precisa estudar, para poder reverter essa situação. O bom seria toda a periferia interessada na educação, com uma educação de qualidade, e o governo interessado também a dar uma educação de qualidade para essa periferia, para que todas cheguem na USP. E todos, quando saem de lá, que sejam colocados mais estudantes periféricos na USP, ou na Unicamp, ou nas faculdades particulares, tá? Para que amanhã ou depois essa música da Elza Soares faça parte somente de livros de história e que talvez não faça nem mais sentido, que a carne mais barata do mercado não vai ser mais a carne negra, tá? A expressão a carne mais barata do mercado é a carne negra pode ser associada ao trabalho escravo contemporâneo, que muitas vezes afeta de forma desproporcional a população negra. O uso dessa frase denota a exploração e a desvalorização histórica do povo negro que se expressa nas formas contemporâneas, né? Seja na escravidão do passado, seja nas formas atuais de exploração e discriminação. Elza Soares, ela faz um chamado à reflexão sobre as desigualdades sociais e raciais que persistem na sociedade brasileira. A gente vai entender como ocorre o processo de escravização contemporânea, tá? Isso é muito triste, gente. Como ocorre o processo de escravização na atualidade? Segundo a socióloga Gisele Viana, em 2020, diferentemente de outras épocas, a escravização na atualidade se baseia não mais na captura física e violenta, mas na captura da subjetividade dos trabalhadores livres que buscam emprego e renda no mercado de trabalho. No final vou mostrar um vídeo que vai mostrar como isso acontece, tá? E depois vou deixar essas perguntas no final. Das formas de captura e de sujeição do trabalhador na situação análoga à escravidão, das medidas de combate a essa forma de exploração do trabalho, tá? Quando, por exemplo, chega no Brasil esses povos, refugiados, ou mesmo que não sejam refugiados, que sejam imigrantes mesmo, que eles, especialmente, não só os refugiados que eles são bem fronteiriços, mas os imigrantes também que vêm em busca de uma vida melhor, a maioria também é fronteiriça, né? Então, está aqui perto do Brasil e vem para cá em busca de uma qualidade melhor de vida. Só que quando chega aqui,
eles se sujeitam a qualquer tipo de trabalho. É o que a gente chama de sujeição do trabalhador na situação análoga à escravidão. Ele não tem escolha. Ou ele faz aquele trabalho, ou ele passa fome, ou ele não tem onde morar, ele não pode dar dignidade para a família, ele não quer morar na rua, ele não quer morar debaixo da ponte. Então ele vai se sujeitar a esse tipo de trabalho para poder trazer qualquer pouquinho que seja de dignidade para sua família, tá? O caso de Joana, esse caso de Joana está no centro de mídias, tá? Nessa aula que fala sobre o trabalho análogo à escravidão. A gente vai analisar a situação vivida por Joana e, com base na ideia do ciclo do trabalho escravo contemporâneo, vocês vão refletir, tá? De que maneira as desigualdades sociais, econômicas, étnico-raciais, de gêneros e regionais, etc., fomentam práticas que exploram o trabalho análogo à escravidão. Vamos ler o texto. Joana vive em uma cidade no interior de Rondônia, onde era comum os mais jovens migrarem para outros estados, principalmente do Sudeste em busca de empregos que já eram escassos por lá. Aos 14 anos de idade, uma conhecida de seus pais a convidou para ir a Minas Gerais, onde poderia trabalhar em casa de família, com carteira assinada, empregada doméstica com carteira assinada, né? Estudar nas horas vagas, uma oportunidade irrecusável, né? Assim, Joana, por 17 anos, trabalhou em uma residência de domingo a domingo. Quer dizer, o que era para ser provisório, acabou ela sendo empregada doméstica de domingo a domingo, das 5 às 23 horas. Durante todo esse tempo, os patrões alegavam que seu salário cobria sua despesa na casa e o restante era enviado aos seus pais. Quer dizer, era análogo à escravidão, gente, porque assim, o que ela comia, o que ela bebia e por ter um teto para morar, era uma parte do salário. E o restante eles mandavam para os pais da Joana. Certo dia, policiais apareceram e lhe fizeram muitas perguntas. Queria saber se ela recebia salário mensalmente, se tinha férias, se descansava 8 horas por dia, se tinha folgas, ao que Joana respondeu: não. Aos 31 anos, Joana receberá uma indenização em dinheiro e aspira a conseguir, enfim, aprender a ler, a escrever e ser feliz em outro trabalho. A Joana teve sorte, né? Que ela foi indenizada e ela agora pretende trabalhar em outro tipo de trabalho. De repente, a Joana precisa entrar na escola, precisa estudar, encontrar pessoas certas, em lugares certos, em situações certas, tá? Isso acontecia muito no passado, gente, e ainda acontece agora no futuro, que são os trabalhos de pessoas que a vida inteira trabalham no lugar e aí quando é mandado embora não recebe nada, porque ele não tem registro em carteira, não tem direito trabalhista, que a gente já comentou em aulas anteriores, tá? Isso é bem triste também, ainda está acontecendo isso no Brasil. Bem, agora vai a nossa atividade, tá? Aprofunde os conhecimentos pesquisando os dados sobre o trabalho análogo à escravidão em fontes, tá? Que são disponíveis na internet, tá? Busque identificar algum caso desse tipo de exploração em sua cidade e região e órgãos públicos que o combatam. E produza no final um cartaz para ajudar na conscientização sobre esses problemas em nossa sociedade, tá? Trabalho análogo à escravidão é muito triste. Em resumo, compreendemos pelas perspectivas da UIT que o trabalho forçado envolve a coerção do indivíduo para trabalhar em condições que desrespeitam a dignidade humana. Compreendemos que o trabalho forçado pode ser manifestar como trabalho escravo, privação total dos direitos, trabalho análogo à escravidão ou violações sistemáticas, tá, de direitos, tratamento cruel e degradante, jornadas exaustivas, entre outros abusos. Refletimos que a escravidão contemporânea utiliza práticas trabalhistas coercitivas e recrutamento enganoso, afetando principalmente pessoas negras em situação de risco
e de vulnerabilidade socioeconômica. Vocês viram, né, gente, que parece assim, mas existe isso no Brasil? Existe no Brasil. Tem uma loja famosíssima, caríssima, que trabalha no sistema de análogo à escravidão. Tem uma só não, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, é só pesquisar, tá? Então é isso. Agora no finalzinho eu vou colocar um vídeo que fala sobre trabalho análogo à escravidão também, tá? Para você ouvir de outra pessoa, com outra perspectiva, um texto que caminhe para outros desdobramentos dessa conversa sobre trabalho escravo. E no final vocês vão fazer essa pesquisa, já estamos terminando o bimestre, a gente está fechando nota, que fala que vocês vão pesquisar quais são as condições de um trabalhador que pode se encaixar no trabalho análogo à escravidão, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, não se esqueça que daqui a pouco eu coloco o vídeo, tá? E prestem bastante atenção para que a gente não repita isso nas sociedades, nas gerações futuras, tá bom? Um beijinho.